Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, você que nos acompanha neste momento, uma excelente noite, uma noite abençoada de terça-feira. Estamos aqui novamente, dando continuidade. Hoje nós vamos falar a respeito do Salmo 39, né? Nós vamos aprender um pouquinho, nós vamos ver o que esse Salmo tem para nos ensinar. Amém? Quero pedir agora, neste momento, que você participe, que você comente, que você convide pessoas para estar conosco. Amém? Vai ser uma bênção de Deus, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco, então, nós já vamos começar, nós vamos dar início, tá? Nós vamos orar. Vai ser uma noite abençoada. Eu estou me programando também, conversei com o irmão Joel, nós vamos fazer uma live do momento de adoração, bem gostoso. Vou até fazer um convite depois, vou colocar para a gente fazer uma live muito especial, muito bacana aí para a gente adorar a presença do Senhor, sentir a presença do Senhor. Vai ser um momento maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Semana passada eu não consegui gravar devido às correrias, né? Tava corrido. Mas agora, graças a Deus, essa semana nós estamos nos organizando e agora nós vamos conseguindo agora, né? Para a glória do Senhor Jesus. Daqui a pouco, então, nós já vamos fazer uma oração. Quero convidar você para orar um pouquinho comigo, para que nós possamos começar o estudo dessa noite, tá? É o Salmo 39, tá? Se você quiser pegar a Bíblia Sagrada, se quiser acompanhar, é bom acompanhar, né? Então vamos orar neste momento. Salmo 39 nós vamos meditar hoje. Salmo maravilhoso, salmo que tem lições maravilhosas para nossas vidas. Amém? Pai querido, Pai amado, neste momento, meu Deus, eu busco agora, Senhor, a Tua presença, Senhor. Eu clamo agora, Senhor, a Tua presença, Pai. Nós vivemos dias, meu Deus, dias que praticamente está impossível de se viver sem a presença do Senhor. É tanta maldade, Senhor, nós estamos vendo acontecer, tantas tragédias, tantas coisas ruins. E é por isso que nós, enquanto nós temos a nossa oportunidade, nós devemos clamar ao Senhor, para que enquanto nós vivemos aqui, vivemos os propósitos do Senhor, temos uma vida abençoada, uma vida de paz, e posteriormente, meu Senhor, a maior recompensa de todos, Pai, de tudo que nós podemos ser recompensados. Isso somente o Senhor pode proporcionar à humanidade, que é, Senhor, a vida eterna, que é, Senhor, aleluia, viver eternamente, e aí sim, num ambiente de paz, num ambiente de justiça, num ambiente, meu Deus, aonde nós não teremos mais a necessidade de chorar, nós não sentiremos mais dores, mais perdas. Não, Senhor, nós teremos, aleluia, o prazer, o privilégio de adorá-lo, aleluia,
presencialmente para toda a eternidade, Senhor. Então, Senhor, eu te peço o intuito aqui, Senhor, nessa noite é para que nós possamos, aleluia, através da direção do Senhor, através da presença do Senhor, a gente possamos, ó Senhor, expor a palavra do Senhor, e neste momento de exposição, que eu também primeiramente venho aprender e compartilhar dos ensinamentos que a palavra do Senhor tem, e que, Senhor, possa surgir efeito na vida daquelas pessoas que ouvem, que são alcançadas, aquelas pessoas que estão tristes, que estão desanimadas, que querem desistir, aquelas pessoas que ainda não teve, Senhor, um contato com o Senhor, não teve um relacionamento com o Senhor. Então, Senhor, eu te peço agora, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz, meu Senhor, maravilhas, faz milagres, ó Senhor, e o maior milagre que nós possamos alcançar é um coração com condições de obedecer a Tua palavra, uma mente com a capacidade de discernir, de compreender a Tua palavra, meu Senhor. Então eu te clamo, Pai querido, nessa noite, Senhor, aleluia, seja presente neste momento, Senhor. Alcance agora os lares, alcance agora vidas, para a glória do Teu Filho, para a glória do Teu Filho, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, 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 glória a Deus. Então nós vamos abrir a Bíblia, Salmo 39, nós vamos ler o verso 4, o verso 5 e o verso 7, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 39, verso 4, 5 e 7. Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil eu sou. Eis que fizeste os meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Agora o 7. E agora, Senhor, que haverei de esperar? Toda a minha confiança está depositada em ti. Amém? O Salmo 39, ele é uma poderosa oração, ele contém uns ensinos maravilhosos, né? E nós vemos aqui como se fosse uma mistura, este Salmo 39, de ensinamentos de Provérbios com ensinamentos de Eclesiastes. No primeiro ponto, aqui logo de início, no verso 1, o salmista fala de ser prudente na presença dos ímpios. Ele fala de se manter em silêncio na presença dos ímpios. E se nós olharmos Provérbios traz bastante esse ensinamento. Tiago também vai falar sobre a língua, né? O poder da língua. E Provérbios traz muito ensinamento sobre isso. E aí depois, na segunda parte desse salmo, nós vemos o salmista aqui agora ele trazendo o ensinamento que o livro de Eclesiastes aborda bastante
sobre isso, que é a brevidade da vida, sobre de que nós trabalhamos muito, nos esforçamos muito, e para quê? E para quê? Para quem que nós vamos deixar tudo aquilo que nós conseguimos com o suor do trabalho? Então, esse salmo, ele é muito, muito rico para esclarecer, para trazer entendimento para nós. Então, agora aqui, só que eu quero destacar aqui nessa noite para o nosso aprendizagem aqui hoje, é o verso 4, o verso 5 e o verso 7, que é onde ele vai tratar sobre a brevidade da vida. Então, aqui, o que ele vai enfatizar bastante aqui? Ele vai dar bastante destaque aqui, um conhecimento que ele quer buscar, uma aprendizagem que ele quer buscar, e ele quer aprender de verdade sobre a brevidade da vida. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, diz assim, ó, Salmo 39, verso 4: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil eu sou. Então, aqui a palavra conhecer, né, ela tem um sinônimo mesmo da palavra de sabedoria. Amém? E esse conhecer, ele vem do verbo yada, do hebraico, e é conhecer por experiência, né? É como você passa a experimentar, passa a viver experiências, buscando essas experiências, e você passa a ter conhecimento sobre isso. Para nós entendermos melhor, é igual quando nós falamos de conhecimento teórico. O que é conhecimento teórico? É tudo aquilo que eu sento numa sala de aula e eu aprendo. Isso é conhecimento teórico. Agora, conhecimento prático, conhecimento por experiência, é aquilo que eu experimento, é aquilo que eu vivo, e aí eu extraio aprendizagem sobre isso aí. Amém? Então, não é você ter... a Bíblia chama nós para sermos pessoas sábias, a Bíblia não está nos chamando para sermos pessoas com uma capacidade intelectual avançada. Não é isso. É diferente da sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, você tem que ter reconhecimento, você tem que ter diploma, você tem que ter cursado nas faculdades que são as mais concorridas, não é assim? Mas nas Escrituras não. Nas Escrituras, esse conhecimento intelectual, esse conhecimento teórico não serve de nada. O que nós, de fato, nós precisamos é aprendermos, e aprendermos por experiência. E é interessante destacar que o conhecimento, a sabedoria, ela não é herdada. A sabedoria bíblica, ela não é herdada. Ela não vai se passar, o pai passar-se por um filho de herança, por genética. Eu herdei. Porque você é uma pessoa sábia? Porque eu herdei do meu pai. Isso não, na Bíblia isso não funciona. A sabedoria, ela é desenvolvida. É desenvolvida. Então, quanto mais eu me dedico a aprender, e aí ela se torna uma sabedoria quando eu busco entender e aplico na minha vida. Então, eu aprendo e aplico. Eu aprendo e aplico. E aí, com o passar do tempo, essa sabedoria, ela vai sendo desenvolvida e sendo demonstrada
pelo meu comportamento. Amém? Deu para entender? Só que aqui, e aí só para os irmãos entenderem, por isso que o salmista lá no Salmo 1 e no verso 2 ele fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Está falando sobre o quê? Desenvolvimento, necessidade de ter prazer na lei do Senhor, de aprender a lei do Senhor. Para quê? Para ser uma pessoa sábia. Amém? Mas aqui qual é o conhecimento que ele está querendo aprender? Qual é o conhecimento que ele está querendo buscar aqui? Se nós olharmos, continuando aqui, ele diz assim: Senhor, dá-me a conhecer. Aí ele quer buscar a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, por experiência, por se tornar uma pessoa sábia. Mas ele, qual é a área agora que ele está pedindo? Porque o conhecimento ele abrange várias áreas. Mas agora ele está pedindo sobre o término da vida, a quantidade dos dias dele, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Então, se nós observarmos o contexto ele está falando a respeito do pecado. Amém? Se vocês analisarem depois, vocês quiserem ler esse salmo, um salmo curto de apenas 13 versículos, você vai ver que ele está falando a respeito de pecado. Então, quando eu vejo ele falando aqui sobre ter o entendimento do seu fim, o que a palavra aqui sobre o término da minha vida, qual é o sinônimo também para o término da vida? É a morte. É a morte. Então ele está querendo, porque ele está buscando aqui ter o entendimento quão frágil a nossa vida é. Ele está querendo ter o entendimento, ele está querendo ser sábio e pedindo a Deus para que Deus traga essa sabedoria a ele, de quão breve é a vida. E é verdade isso. É verdade. É muito breve a nossa vida. Outrora nós éramos criança, outrora nós estávamos no ventre de nossas mães, daqui a pouco nós já construímos família, daqui a pouco o tempo passa, nós já temos filhos, daqui a pouco vem os netos, e quando não, por algum imprevisto, pessoas ainda nem conseguem construir família. Mas aí eu, refletindo e buscando querer compreender, porque qual é a verdadeira sabedoria de conhecer a brevidade da vida? O que de fato realmente o salmista está querendo nos ensinar? E aí, se nós olharmos na tradição de Israel, havia um grande protesto da parte dos judeus de Israel quando uma pessoa tinha uma morte precoce, quando um jovem morria. Para eles, a satisfação da vida era ter uma vida farta, uma vida de muito tempo, de muitos filhos, de muitos netos. E aí sim, depois disso, ele se sentia realizado e pronto para cessar a sua história aqui. Mas quando era o contrário, quando ainda jovem a morte viesse a ceifar a sua vida, havia um protesto, uma rejeição pelos judeus, porque eles tinham o entendimento de que aquela pessoa morreu muito nova, por consequência do juízo de Deus. E isso se dava por ser consequência do pecado. Porque era o que a lei ensinava para eles.
a lei que está lá em Levítico, em Deuteronômio, ela ensinava sobre isso. Aquela alma que pecar, essa certamente vai morrer. Os filhos de Arão teve uma morte muito precoce. Por quê? Pecado, desobediência, rebeldia contra Deus. Os filhos do sumo sacerdote Eli também teve uma morte muito precoce, morte muito prematura. Por quê? Por causa da rebeldia, por causa do pecado. Pecado. Então, fazendo essa reflexão, qual é o entendimento que nós chegamos? Isso tem uma sabedoria linda e profunda, meus irmãos. Profunda, maravilhosa. Aleluia. Por isso que nós perecemos muito. Nós sofremos muito. Nós padecemos muito. Porque nós rejeitamos, nós desprezamos os ensinos das Escrituras. Nós nos dedicamos muito pouco aos ensinamentos que a palavra do Senhor tem para nos ensinar. Porque, veja, o que o salmista ele está nos ensinando. Ele, nas entrelinhas, ele está dizendo assim: Senhor, faze-me conhecer a brevidade da vida. Mas o quanto mais breve ela se torna quando eu vivo uma vida na prática do pecado. Aleluia. Glória a Deus. E assim ou não é? Quantos jovens nós estamos vendo tendo a sua vida ceifada pela vida do crime? Eu me lembro naquela operação que teve no Rio de Janeiro, que morreu muitas pessoas lá naquela comunidade, naquela operação. E aí foram entrevistar o pai de um jovem de apenas 17 anos de idade. E a mídia querendo trazer uma repercussão para, como se fosse inocentar, trazer uma certa comoção através da vida do pai, pensando que o pai iria se vitimar, né? Porque teve um filho, a vida do seu filho ceifada com apenas 17 anos. E quando o repórter ali perguntava para o seu pai, bem confortado, consolado, ele dizia: ele fez as suas escolhas. Ele gostava de andar de pistola, ele gostava de andar de cordão de ouro, e eu aconselhava: meu filho, qualquer hora você vai cruzar com a polícia, isso aí é cadeia, é o caixão. É a vida do pecado, é a prática do pecado. A vida é breve, mas quão mais breve ela se torna quando eu vivo na prática dissolúvel, desenfreada do pecado. E é por isso que o salmista está dizendo: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida. Aleluia. E a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil eu sou. Quer dizer, uma vida sem Deus, uma vida sem temor de Deus, uma vida onde eu não tiro um momento, um tempo para meditar, para entender: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de o Senhor ter me colocado aqui nessa terra? Qual é o significado de o Senhor ter me trazido à existência? É isso que nós devemos buscar. Isso é palavra de sabedoria. Porque na prática isso, o que isso nos auxilia?
Pode parecer uma coisa superficial, mas tem uma profundidade imensa nas nossas vidas, quando nós passamos a meditar quão breve a vida é. Aí, o que nós entendemos? Nós olhamos qual, na prática, a lição, o efeito, a aplicação, que nós não vamos viver uma vida na prática do pecado. É como se essa sabedoria, tendo influência na minha mente, tendo influência no meu coração, ela se torna como um freio para frear a minha alma. Quando a minha alma querer ir se entregar às práticas do pecado, aí eu entendo que a vida é breve, mas quão mais breve ela se torna se eu permitir eu viver nessa prática. Isso é lindo, né, meus irmãos? Olha, aí ele continua, nós falando a respeito de Eclesiastes. Eclesiastes fala muito sobre isso, sobre a brevidade da vida, né? Sobre o quanto a gente se esforça para trabalhar, para conquistar, para ter, para possuir. E aí, quanto breve a vida é, e quantas vezes nós desperdiçamos o tempo das nossas vidas em coisas vãs, em coisas passageiras, em coisas inúteis, coisas que vão ficar aqui mesmo. Olha o que ele diz no verso 5: eis que fizeste os meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, todos, não há exceção, seja quem for, não passa de um breve sopro. Então, se nós fazemos também aqui um paralelo com Mateus, se eu não estiver enganado, capítulo 5, quando Jesus estava ali trazendo ensinamentos maravilhosos, e aí dá para a gente fazer um paralelo com esse texto também, quando Jesus falou assim: não ajunteis tesouro na terra. Aí eu tenho o entendimento que o quê? Que eu vou me dedicar tanto tempo, não que eu deva não conquistar as minhas coisas, não é isso. Mas eu não posso permitir viver somente para isso, plantar somente nisso, levantar com a mentalidade aonde eu vou conseguir buscar o tesouro, onde eu vou conseguir buscar o ouro, a prata. E aí o Senhor fala: mas juntar esse tesouro no céu. E se nós olharmos para esse texto, o salmista está mais ou menos querendo ter esse entendimento também. Ele quer ter o entendimento da brevidade da vida, e através da brevidade da vida ele quer ter o entendimento que a melhor coisa nessa vida tão curta que eu tenho é investi-la no céu, é investi-la nas coisas de Deus. Por quê? Agora, para nós encerrarmos. E agora, Senhor, que haverei de esperar? Uma pergunta. Depois que ele fala a respeito da brevidade da vida, depois que ele fala que a vida é muito curta, é muito passageira, e aí ele faz uma pergunta: e agora, Senhor, o que haverei de esperar? Toda a minha confiança está depositada em Ti. Então, nós devemos encher o nosso coração de esperança. Esperança em Deus. Nós devemos esperar em Deus. Esperar tem o mesmo sentido de esperança.
Às vezes nós somos muito incrédulos, nós vivemos, e é isso que nos atrapalha muito, porque nós vivemos somente para nós. Nós buscamos somente nos satisfazer. Mas aqui o salmista está dizendo, aleluia, toda a minha confiança está depositada em ti. E qual é a confiança aqui? Que ele tem um entendimento, a esperança de que cada vez que ele deixou de ir para uma festa, cada vez que ele deixou de ir para uma bagunça, cada vez que ele escolheu estar ali na presença de Deus, aleluia, vai valer a pena. Ele entendeu que isso é satisfatório, que isso é recompensatório, que Deus é maravilhoso para retribuir cada um que busca Ele, que se entrega a Ele, que se dedica a Ele, que renuncia para estar na presença dEle, cada um. Aleluia. Uma vida buscando, se dedicando, se relacionando com o Senhor não será uma vida desperdiçada. Pode até ser uma vida breve, mas será uma vida recompensada. Uma vida de muita sabedoria. Você vai deixar um legado muito grande através da sua vida, através do seu testemunho, através da sabedoria que você buscou e alcançou na presença do Senhor. Amém? Nós vamos orar agora. Quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento. Que você se volte para o Senhor. Que você entregue a sua vida para o Senhor. Sabe, eu também aqui eu falo, Senhor, me ajuda. Nós desperdiçamos tanto tempo dessa vida breve com coisas inúteis, com coisas passageiras, coisas que não está sendo semeada no reino dos céus. Às vezes por causa de contenda, às vezes por causa de briguinha, por causa de inveja. Às vezes é porque uma porta que você queria que abrisse não se abriu, e aí você gerou uma decepção. Aleluia, mas nessa noite, aleluia, o meu apelo, aleluia, para que você nos voltemos para o Senhor, aleluia, entendendo a brevidade da vida, entendendo que nós estamos aqui apenas de passagem, e se nós excluirmos o Senhor da nossa vida, será uma vida mais breve ainda, será uma vida mais triste, uma vida sofrida, e ainda mais, nós partiremos. Só Deus sabe o que será da nossa eternidade, mas nessa noite Deus está me dando a oportunidade, Deus está te dando a oportunidade, aleluia, de você buscá-lo, de você, aleluia, depositar nele a tua confiança, de você investir nele a tua vida, aleluia, a tua vida, depositando a tua vida nele, e vai valer a pena, e vai valer a pena, vai ser prazerosa, vai ser recompensada, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, neste momento, Pai querido, nesta noite, meu Deus, Pai querido, sem o auxílio do Teu Espírito, o Teu Espírito tocando agora em nossa alma, o Teu Espírito tocando agora em nossos corações, será impossível, Senhor, impossível nós chegarmos aonde nós precisamos chegar, buscar o esclarecimento daquilo que nós temos dúvida,
nos ajudando a renunciar o que é necessário ser renunciado, porque, meu Senhor, a vida é breve e ela se torna mais breve ainda quando nós excluímos o Senhor das nossas vidas, quando nós trancamos o nosso coração e não queremos te buscar, ignoramos a tua palavra, ignoramos, meu Senhor, e o Senhor continua todo dia insistindo em nos buscar, em tocar em nós. Aleluia, eu te clamo agora nesta noite, meu Deus, faça nós ter o conhecimento de quão breve é a nossa vida, para que nós não venhamos desperdiçá-la. Aleluia, ela se torna mais breve ainda. Senhor, nos ajuda a depositar a nossa vida no Senhor. Vai valer a pena, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai valer a pena. Vai ser satisfatório. Vai ser glorioso. Nos ajuda nesta noite. Espírito Santo, toca agora em nossos corações. Nos ajuda, Espírito Santo, a nós termos esse entendimento, a termos essa sabedoria, termos esse conhecimento, essa capacidade para sermos pessoas sábias, dedicarmos as nossas vidas ao Senhor. Aleluia, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu sinto o Senhor operando agora. Eu sinto o Senhor visitando agora casas. Eu sinto agora o Senhor visitando e tocando alguém agora nesta noite. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Faz uma obra nessa vida, Senhor. Faz um milagre. Restaura a vida dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Deus abençoe, viu? Neilson, um abraço, viu, meu irmão? Obrigado pelo carinho de sempre. Deus abençoe, Deus retribua, tá bom? Sua vida, em nome do Senhor Jesus. E meu abraço, tá bom? Deus abençoe a todos aí, em nome do Senhor Jesus.